Boa noite, estimados telespectadores. Nestes dias de cheias, de alertas vermelhos e de operações de salvamento, volta sempre a mesma pergunta. Por que é que nós continuamos vulneráveis se sabemos que isto acontece quase todos os anos? A resposta habitual é imediata e quase automática e consiste na ideia de que há falta de meios, que há falta de recursos, há falta de técnica, tecnologia e há falta de dinheiro. E logo a seguir surge a outra explicação, que é a ideia de que é o desleixo das autoridades e é a teimosia das pessoas. E eu acho que nós estamos a olhar para o problema do ângulo errado. Eu tenho estado em Xaixai nos últimos dias, antes de a cidade ficar inundada. Eu ia ao rio, a um lugar chamado Mira Rio, onde as pessoas se juntavam para observar o caudal. O rio estava cheio e ameaçador. E, no entanto, o que mais impressionava não era o pânico, mas a calma. As pessoas diziam: quando a água tapar as pedras, nós vamos sair. E as pedras são um marcador local, portanto, um sinal socialmente partilhado do momento de decisão. Não havia nenhuma dramatização, havia apenas espera. E essa espera não é ignorância nem teimosia, é saber esperar. Portanto, uma forma de inteligência social num contexto em que sair cedo demais pode ser tão destrutivo quanto sair tarde demais. Então, quando não há abrigos preparados, quando não há proteção de bens, quando não há apoios econômicos, sair é um salto no vazio. Esperar é a única forma de manter controlo sobre a decisão. É uma forma de agir para poder agir. Mas o ponto central não está nas pessoas, está no Estado. E eu vou dar alguns exemplos concretos aqui mesmo, em Xai-Xai. Todos os anos, com as chuvas, a areia e a erosão invadem a Estrada Nacional número 1 e a estrada para a praia. Nós sabemos que isto vai acontecer. É previsível. Não é um fenômeno inesperado. E, no entanto, não existe um serviço permanente ou contingente de limpeza e manutenção para atuar imediatamente, por exemplo. A polícia de trânsito podia assumir isto como sua obrigação. As autoridades municipais podiam organizar os que vivem perto desses lugares para fazerem esse trabalho pontual. Mas nada. A estrada torna-se perigosa, o risco aumenta e ninguém responde por esta omissão. O problema não é técnica, é de responsabilização. Outro exemplo, a zona entre o Motel Concha e o cruzamento da praia, para quem conhece Xaixai, foi de um momento para o outro ocupado por vendedores informais, portanto, por um mercado improvisado, por caminhonistas e autocarros de longo curso que não puderam fazer a travessia a tempo. Portanto, é uma confusão danada. A circulação de pessoas e veículos tornou-se difícil e perigosa, mas esta situação não caiu do céu. Era previsível que, numa emergência, as atividades se deslocassem para ali. Por que não foram indicados, antes das cheias, espaços alternativos? Por que não houve um plano de contingência? Não é falta de conhecimento, é ausência de decisão antecipada. E, mais uma vez, ninguém responde. E quando o combustível e o gás acabam nas bombas, como é o caso agora, não estamos perante uma fatalidade, estamos perante a ausência de planos mínimos de contingência. E, mais uma vez, o risco era conhecido. Mais uma vez, nada foi preparado. E, mais uma vez, ninguém responde. Então, estamos, em minha opinião, perante o verdadeiro problema político do nosso país, que é o poder sem responsabilidade. O nosso problema não é apenas falta de meios. O nosso problema é que não há custos por não responder. Quando o Estado não responde, nada acontece. Quando uma estrada fica perigosa, nada acontece. Quando não há planos de contingência, nada acontece. Quando vidas se perdem, apesar de tudo ser previsível, nada acontece. Sem custos, a omissão deixa de ser uma falha e passa a ser um método. A vulnerabilidade torna-se normal. O desastre deixa de ser uma exceção e transforma-se numa rotina. Por isso é que nós continuamos vulneráveis. Não é por falta de conhecimento, não é por teimosia das pessoas, é porque o risco nunca volta a quem decide. Ele cai sempre sobre os cidadãos. Entretanto, nós vemos líderes políticos a sobrevoar zonas afetadas em helicópteros. A presença é visível, mas a política não é apenas presença, a política é explicação e responsabilização. O que não vemos é
o governo, por exemplo, a explicar porque, apesar de tudo o que diz ter feito, nós continuamos vulneráveis. Não vemos uma discussão pública sobre a arquitetura da prevenção. Não vemos alguém a dizer isto falhou e vamos mudar isto aqui. Então, soluções técnicas não são o que precisamos em Moçambique, embora sejam importantes. Os nossos problemas são políticos, têm a ver com quem decide, quem responde e quem assume o risco. E sem isso, a prevenção é apenas um aviso e o desastre volta. Talvez esteja na hora de nós mudarmos a pergunta. Ao invés de nós perguntarmos por que as pessoas não obedecem, devíamos perguntar quem responde pelas omissões previsíveis. Porque sem responsabilidade não há prevenção. E sem prevenção, as pessoas vão continuar a saber esperar. Infelizmente, sozinhas. Mais uma vez, boa noite e até a próxima semana.